Capítulo 1376 A calmaria. O tempo passou voando. Fazia mais de 4 meses desde que Yun-Che tinha retornado ao reino do demônio ilusório, ou meio ano se fosse incluído também o tempo que ficou descansando também. Meio ano foi um período muito curto, mas suas experiências no reino dos deuses já pareciam um passado muito distante, tudo graças à vida calma e confortável que ele era agora capaz de ter. Parecia quase como se a qualquer momento fosse acordar de um longo sonho. Yun-Che passou a maior parte do tempo na cidade imperial demoníaca, mas de vez em quando visitava o continente Céu Profundo. Havia alguns lugares onde ele poderia ficar mesmo sem profunda energia: Cidade Imperial Demoníaca, Cidade Imperial Vento Azul, Cidade Nuvem Flutuante, Palácio Imortal da Nuvem Congelada e Seita da Fênix Divina. Sem precisar sair correndo e cortejando a morte em todo lugar que ia, Yun-Che foi capaz de passar muito, mas muito tempo mesmo, com seus pais e esposas. A vida que ele estava levando também tinha se tornado drasticamente diferente da anterior. No entanto, só ele sabia o quanto tinha se adaptado ao seu atual estado físico e estilo de vida. Reino do demônio ilusório, cidade imperial demoníaca. O sol estava extremamente brilhante e bonito, e Yun-Che estava deitado confortavelmente em uma cadeira de vime no pátio, aproveitando a luz do sol com os olhos semicerrados. Graças a uma mudança de mentalidade e à cuidadosa assistência de Su Ling'er, a saúde de Yun-Che ficou muito melhor se comparada com antes. Sua pele e expressão não eram nada parecidas com as do passado, e ele estava trajando roupas luxuosas e era seguido por uma bela empregada durante o tempo todo. Era algo bem normal para o filho de alguma família aristocrática. Fen Jianer atualmente estava ao lado de Yun-Che, mas estava agindo de um jeito bem quieto e obediente. De vez em quando, ela lançava um ou outro olhar para ele, toda cheia de timidez. Nos últimos dias, ela tinha obedecido ao pedido do espírito da Fênix ao pé da letra e ficou ao lado de Yun-Che o tempo todo. Embora ela não entendesse o que estava por trás da requisição do Lorde Deus Fênix, não achou a ideia ruim. Muito pelo contrário, ela estava muito satisfeita e feliz por poder ver Yun-Che todos os dias e ficar sempre ao seu lado. Exceto durante as noites. Alguns dos barulhos estranhos que soavam dos quartos nunca deixavam de surpreendê-la e sempre a faziam corar. Feng Xianer cresceu admirando Yun-Che por uma década inteira. Quando ela disse, alguns dias antes, que ele era o céu do mundo dela, ela não estava apenas tentando consolá-lo. Essa foi uma expressão que realmente nasceu no âmago de sua alma. Ela tinha ouvido inúmeras lendas sobre ele pelo continente, e nunca deixou de sentir uma alegria indescritível toda vez que alguém o elogiava ou adorava. Mesmo agora, depois que Yun-Che virou um completo aleijado, seu desejo e admiração por ele não tinham diminuído em nada. Ela não sabia dizer o motivo. Enquanto ele continuava deitado confortavelmente em sua cadeira de vime sob o sol, um pensamento correu à mente de Feng Xianer: não pela primeira vez, eu ficaria satisfeita mesmo se só pudesse ser a empregada dele para sempre. Grande irmão. Grande irmão Yun. Yun-Che levantou da cadeira e soltou um bocejo preguiçoso. Você chegou. Oh! O pequeno Yungan também veio. Era Xiao Yun e a número 7 abaixo dos céus. Eles estavam de mãos dadas com um garoto enquanto caminhavam na direção de Yun-Che. Xiao Yungan já tinha quase 6 anos de idade, mas um pouco de beleza já começava a aparecer em seus traços. O garotinho parou na frente de Yun-Che, ajoelhou-se e curvou-se com bastante seriedade, dizendo: Yungan presta o seu respeito ao tio Yun. Aiu. Yun-Che levantou o sobrinho e riu na mesma hora. Pequeno Yungan, eu disse que você não precisa se curvar para mim.
Só de você estar aqui eu já fico muito alegre. Mas Xiao Yungan disse seriamente. Papai e mamãe disseram que o tio Yun é o salvador e benfeitor de Yungan. Então não devo apenas me inclinar para o tio Yun, como também demonstrar respeito filial, assim como mostrarei ao papai e à mamãe quando crescer. Ha 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 ha. Yun-che balançou a cabeça e cutucou o rosto fofinho de seu sobrinho uma vez. Que garoto mais fofo e atencioso. Com certeza você é meu sobrinho. Grande irmão e um número 7 abaixo do céu sorriu, sua pele está ficando cada vez melhor. De fato, acho que você já até engordou. O quê? Engordei. Yun-che ficou tão chocado que quase deu um salto. Então, ele pediu para Xian'er com um tom bem urgente: Xian'er, tenha certeza de reduzir todas as minhas refeições em 30% a partir de agora. Eu posso até perder o meu poder, mas jamais minha forma corporal. Grande irmão, a sétima irmã está apenas brincando, você não engordou nada. Oh, graças às deusas! Xiao Yun nunca mentia, então Yun-che acreditou nele e soltou um longo suspiro de alívio. Depois de relaxar, ele perguntou: então, vocês vieram aqui hoje para ter uma conversa aleatória ou precisam de mim para algo? Sobre isso. Xiao Yun deu uma olhada na direção da número 7 abaixo dos céus e ambos, ele e ela, ficaram com a cara vermelha ao mesmo tempo. Então, a número 7 abaixo dos céus desviou o olhar de propósito, sinalizando claramente que não seria ela a falar o que quer que quisessem conversar com Yun-che. Xiao Yun hesitou por um longo tempo antes de finalmente reunir determinação suficiente para perguntar para Yun-che: grande irmão, minha pergunta é: realmente existem praticantes do profundo que estão no profundo reino divino por todos os cantos no reino dos deuses? A número 7 abaixo dos céus quase tropeçou nos próprios pés naquela hora. Ela parecia estar sentindo vontade de dar um tapa na cabeça de Xiao Yun. As reações de cada um dos dois não fugiram do olhar de Yun-che, e ele respondeu a pergunta de um jeito meio inexpressivo. Bem, eu não diria isso, mas é verdade que chegar ao caminho divino é o mínimo para alguém no reino dos deuses. O mínimo? Xiao Yun parecia ter ficado chocado, mas ele não sabia que a reação de Yun-che tinha sido ainda mais extrema quando ele soube pela primeira vez que aqueles no reino da origem divina eram comuns e que os monarcas eram tão comuns quanto cães no reino da canção de neve. Ele explicou. No reino dos deuses, nosso sistema de cultivo, o do profundo reino elemental ao profundo reino soberano, é conhecido como sendo os 9 reinos mortais, enquanto o sistema de cultivo deles, o profundo reino divino, transcende a mortalidade. Existem 7 estágios no profundo reino divino, começando no reino da origem divina e indo até o reino do mestre divino. Nesse caso, em que estágio está a Deus Fênix, digo a cunhada Feng, na classificação divina? Os olhos de Xiao Yun se iluminaram um pouco. Ela deve estar quase no topo no profundo reino divino, certo? Atualmente ela está no 3º nível do reino da origem divina e na base do caminho divino, respondeu Yun-che. Ela não está nem perto do estágio intermediário do reino da origem divina. Xiao Yun ficou chocado mais uma vez enquanto incredulidade atravessava o seu rosto. Mas ela é a praticante do profundo número 1 no reino do céu profundo e no continente do demônio ilusório. Ela é ainda mais poderosa do que você naqueles tempos, grande irmão. Como isso seria possível? Você não deve fazer esse tipo de comparação. Nosso mundo e aquele estão em 2 planos diferentes, disse Yun-che. Se um dia você tiver a chance de viajar até o reino dos deuses e conhecer a energia e recursos espirituais deles, entenderá o que quero dizer. Na verdade,
seria melhor você nunca ir lá. Não é um bom lugar. Ruopoyun nasceu em um reino estelar mediano e pôde participar da Batalha de Outorga dos Deuses porque teve a sorte de receber toda a herança do espírito do Corvo Dourado. Embora ele tivesse perdido de forma terrível, ele sem dúvidas fez história para o reino do Deus Flamejante. Se Unti não existisse, ele também se tornaria um herói e lenda dos reinos estelares médios. A situação de Feng Shui era idêntica à de Ruopoyun. Se ela tivesse nascido no reino do Deus Flamejante, suas realizações não seriam menores que as dele. De fato, se ela fosse para o reino do Deus Flamejante agora, sua linhagem seria tudo o que precisaria para fazer Yanju Errai, o mestre da seita da Fênix, cair de joelhos. Sua profunda força não era nada de impressionante, mas sua linhagem da Fênix era tão pura que nem mesmo Yunti era capaz de competir. Então, até qual nível você chegou, grande irmão? Xiao Yun acrescentou mais uma pergunta: você estava no estágio final do reino da origem divina, ou foi mais além? Yunti sorriu e balançou a cabeça. Não importa, importa. Ficou tudo no passado. Por que não falamos sobre seus negócios? Sério, por que você veio aqui? Para que é toda essa enrolação? Iar, sobre isso. Xiao Yun ficou estranho de novo quando os negócios foram mencionados. Eu queria saber se... Seus olhos de vez em quando mudavam o foco para a número 7 abaixo dos céus ou para Feng Xian'er. Sua voz ficou pelo menos umas 2 vezes mais suave. Graças à gagueira quase que inacabável, ele ainda não tinha conseguido formar uma frase completa. Foi naquele momento que um grito incrivelmente alto e melodioso cortou o ar. Papai! E um Vuxin apareceu no céu enquanto voava na direção de Yunti como se fosse um pássaro. Papai, me pegue! Os olhos de Yunti brilharam logo quando ele viu sua filha. Xiao Yun foi jogado no fundo de sua mente, ele se virou, esticou-se e inconscientemente circulou sua profunda energia. Então, ele pulou no ar e deu um pulinho antes de cair de bunda no chão. E um Vuxin aterrissou de pé como se fosse uma pena e deu uma mão ao pai. Papai, você está bem? Por que caiu de repente? Estou bem, estou bem. Yunti rapidamente se levantou enquanto tirava o pó de sua bunda. Me descuidei enquanto fazia uma coisa. Por que você veio sozinha hoje? Onde estão sua mestra e sua mãe? Yun Vuxin respondeu cheia de entusiasmo. A mestra disse que eu estou melhorando muito e, como recompensa, deixou eu vir para casa um pouco mais cedo para ficar fazendo companhia ao papai. Mamãe disse que vai ficar no Palácio Imortal da Nuvem Congelada por alguns dias e que já chegou a hora de eu ser independente. Ela disse que eu não devia sempre ficar grudada nela. Tudo bem, você pode ficar grudada com o seu pai, disse Yunti com um sorriso. Yun Vuxin esticou os braços e falou. Papai, colo. Yunti se inclinou e levantou o corpinho delicado até a altura de seus ombros, sorrindo. Por que ultimamente você está gostando tanto de colo? Yun Vuxin abraçou o pescoço do pai e encostou a cabeça nos ombros dele enquanto ria. É porque você me deve 11 anos de colo, papai. Tenho que repor todos eles, não é? Ri. Sem problemas, vou te carregar o dia inteiro. Mas a mamãe disse que o corpo do papai está fraco agora. Você vai ficar cansado se eu ficar no seu colo por muito tempo. @jogo da velha, %. Não dê ouvido às bobagens da sua mãe. Seu pai está muito forte. Os olhos de Xiao Yun e da número 7 abaixo dos céus ficaram embaçados enquanto observavam o pai e a filha se abraçando um ao outro.
Foi uma cena tão emocionante que seus corações quase derreterão. Eles murmuraram exatamente ao mesmo tempo. Eu também queria ter uma filha. Seria tão bom ter uma filha. Eles se entreolharam depois dos murmúrios, e a número 7 abaixo dos céus agarrou-se ao Yun ferozmente pela cintura. Então por que você não falou nada até agora? Eu vou falar agora, agora. Xiao Yun concordou igual um animalzinho de estimação. A razão pela qual eles estavam procurando Yunti era, na verdade, bastante simples. Eles queriam um segundo filho. Nenhum dos dois pensava em ter um segundo filho antes, mas depois que Vuxin apareceu na família Yun com Yunti, eles ficaram cheios de inveja, e seu desejo de ter uma filha aumentava dia após dia. No momento eles já tinham Xiao Yungan, graças à pílula de Yunti, e foi por isso que resolveram pedir a mesma coisa de novo. Papai, eu quero ir para o Palácio Imortal da Nuvem Congelada. Estou começando a ficar com saudades da tia. Naturalmente, a tia de Vuxin não era outra senão Shuyu. Sem problemas, vamos para lá agora mesmo. Também estou começando a ficar com saudades de todas de lá. Kof, grande irmão. Xiao Yun reuniu toda a sua coragem para falar. Há algo que eu... Oh! Xiao Yun, como você pode ver, hoje não estou livre, então falaremos sobre qualquer coisa da próxima vez, tudo bem? Depois disso, Yunti acenou um adeus e começou a correr na direção de uma formação de teletransporte com a filha ainda em seu colo. Ah! Grande irmão! Xiao Yun congelou com a mão ainda estendida, um olhar bobo estava cravado em suas feições. A figura de Feng Xian'er piscou e reapareceu logo atrás de Yunti. Sem a proteção dela, ele congelaria como um cachorro sem dono no instante em que entrasse na região da neve do gelo extremo. Bang! A número 7 abaixo dos céus pisou com força no pé de Xiao Yun e fez o homem soltar um grito terrível. Ela falou com raiva. Vocês homens são todos inúteis. Vou conversar com a irmã Ling'er, Ramph.